Vamos então para essa aula 4 do módulo 1, né? Esse módulo aí que eu estou chamando de um módulo de esquenta, com alguns conceitos que certamente vão ficar um pouco confusos para quem está vendo isso pela primeira vez, ou até mesmo para quem já viu antes. Mas calma, eu estou tentando fazer o mais didático possível. A gente vai estudar agora o sistema de numeração binário, mas eu deixei na aula 3 uns exercícios para você fazer, que era escrever números no sistema decimal, cinco valores, cinco números, naquele formato de usar as potências de 10 para entender a questão do formato posicional, porque isso vai ser super importante agora para a gente trabalhar com o sistema binário. Então, eu vou falar aqui rapidamente na resolução, e se tiver dúvida, deixa no comentário, citando. Eu tenho a intenção de fazer uma aula bônus mais detalhada sobre potenciação, etc. Mais para frente, eu vou adiantar aqui. Então vamos lá, o primeiro valor era o 435. Deixa eu pegar aqui o exercício. 435, está aqui. O que é o 435? É 4, 3 e 5. Só que esse 5 que está aqui, eu vou pegar o caneta amarela aqui. Esse 5 que está aqui é a casa da unidade. Esse 3 é a casa da dezena. E esse 4 é a casa da centena, que é 435. Não é isso? Você aprende lá no fundamental, sei lá onde. Então eu tenho 400, é 4 vezes 10 elevado ao quadrado. Eu vou escrever aqui do lado, ó, 400. 400. 400 não é 4 vezes 100? 400 é 4 vezes 100. E o 100 a gente não viu que o 100 é 10 ao quadrado? Porque é 10 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 10 ao quadrado é 10 multiplicado por ele mesmo duas vezes, que dá 100. Na verdade, esse número de zeros aqui é sempre o expoente aqui. Ó. Você pode usar esse macetinho aqui. O número de zeros que tem aqui é o expoente que vai aparecer na base 10. Então eu fico com 4 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10 elevado a 1, mais 5 vezes 10 elevado a zero. Por que eu tenho que botar o 10 elevado a zero? Porque eu tenho que botar a classe das unidades. E o 10 elevado a zero, lembra que todo número elevado a zero é igual a 1. Então esse 10 elevado a zero aqui é igual a 1. Tá? Eu tenho que botar isso aqui. Se eu botar só 5, eu podia botar só o 5. Mas eu não vou expressar a questão da potência de 10. Eu tenho que expressar a potência de 10. Isso vai ser importante na hora que eu for fazer a base 2. Eu não vou ficar fazendo isso aqui um por um. Talvez seja interessante fazer esse aqui, ó, o 4. Então, esse aqui, o 3 aqui, talvez seja interessante. Por quê? Porque tem uns zeros aqui, 3.500. E aí, você pode se confundir. Mas se eu preciso botar o zero, precisa botar o zero. Então você vai botar 3.000, né? Então 3, 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1.000. Tá? 10 ao cubo é 1.000. 10 vezes 10 vezes 10. 5, 500. Né? 3.500. O 500 é 10 ao quadrado. Tá aqui, 10 ao quadrado. E o zero? E o outro zero? Eu tenho que botar a posição dele. Zero está na casa das dezenas. Tá? E o outro zero, tem que botar ele aqui, porque ele está na casa das unidades, e eu tenho sempre, sempre, sempre que botar o 10 elevado a zero aqui, que vale 1. Se fosse outra base, eu colocaria a outra base, que a gente vai ver agora no sistema binário, que a base é 2. Eu não vou ficar repetindo isso daqui, espero que você tenha entendido. Deixe as dúvidas nos comentários, e como eu disse, eu vou tentar fazer uma aula bônus sobre isso. Vamos passar então agora para o próximo slide. Começando a pensar como computador ou sistema binário. Porque o computador é um sistema digital. A informática só existe por causa da eletrônica digital. Tá? Só que ela começa de uma maneira muito diferente do que a gente tem hoje. Mas isso aqui é a base. Quando você hoje usa um, um Android lá do celular, você usa um Word lá no seu computador e tal, tudo isso lá por trás
o Windows. O Windows lá por trás tem um sistema operacional baseado nisso aqui que está escondido lá que você não vê. Quem trabalha com programação em nível mais elevado tem essa clareza. Na aula 2, né, a gente falou do conceito de bit e de byte. Tá? Bit e byte. Eu vou pegar aqui a canetinha, que eu esqueci. Bit e byte. Falamos superficialmente que era número binário e tal. Agora vamos. A gente já estudou o sistema de numeração decimal, a gente vai entender o sistema de numeração binário. Decimal, base 10. Base 10. A gente acabou de ver o exemplo. Binário, base 2. Né? Que é o sistema que é usado no circuito de eletrônica digital. Tá? Relembrando a definição, lá, o conceito lá que eu dei lá naquela aula, a sigla bit vem de binary digit, dígito binário. E a gente viu que o bit é um caractere simples em um número binário. E esse caractere simples é o 1 ou o 0. 1, que a gente não vai ficar escrevendo por extenso, a gente vai botar simbolicamente 1 e 0. Tá? A gente vai começar agora a trabalhar com o sistema binário, porque é o sistema que o computador usa, que é o sistema que a eletrônica digital usa, que é o sistema que permite, né, essa integração entre informática e eletrônica. Parece que as coisas estão separadas, não estão juntas. Uma coisa está misturada com a outra. Vamos pro... Nesse slide aqui, o que eu quero fazer? Eu quero relacionar o sistema decimal com o sistema binário. Telefone celular ali, não sabe. Então, a gente não consegue pensar binariamente. A gente só consegue pensar com o sistema decimal. Mas a gente tem que aprender a fazer essa interface entre os dois. Porque a gente pensa como decimal e depois a gente tem que pensar também com o binário, que é a maneira como o computador entende, como a eletrônica digital entende. Então eu pergunto o seguinte: quais os números decimais que podemos escrever utilizando apenas 2 dígitos? Porque a gente só pode usar 2 dígitos, que são os 2 bits, que é o 0 e 1 do sistema binário. Ora, se eu só posso usar 0 e 1, eu só posso escrever aqui, ó, pegar aqui. Eu posso escrever 00, 01, 10 e 1. Eu não posso escrever mais nada. Se fosse lá no decimal, tá? Sem usar o método de posicionamento e posição, eu só poderia escrever o quê? Isso aqui vai ficar um pouco confuso em princípio. Se fosse no decimal, eu só poderia escrever 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não podia escrever mais nada. A gente passou a poder escrever por causa da sacada do sistema dos hindus, aprimorado pelos árabes, de usar o sistema posicional, que a gente viu no exercício anterior, que já tinha vindo da outra aula. Repara que eu coloquei aqui, vou pegar aqui a caneta, não sei se verde vai ficar bom, acho que verde não vai ficar bom, vou pegar o branco. Vou pegar o branco aqui. Eu coloquei aqui um doisinho entre parênteses aqui do lado de cada um. O que é isso aqui? É para dizer que agora 00 não é o 00 decimal. Ele é o 00 no sistema binário. Isso se costuma usar muito quando a gente está trabalhando com um sistema e o outro. Tem outras coisas que a gente vai ver depois. A gente bota aqui penduradinho embaixo a base do sistema, entre parênteses. Tá? Para dizer, olha, isso aqui é 00, base 2. 00 binário. Isso aqui é 01, base 2. 01 binário. 10 binário. 11 binário. Está explicado aqui. Agora, nós humanos, fica difícil entender quanto é que vale um número binário. Mas a gente vai usar o sistema posicional que a gente viu antes, aqui, só que em vez de usar a base 10,
a gente vai usar a base 2. Do mesmo jeito, 0 vezes 2 elevado a 1. 0 vezes 2 elevado a 0. Ora, 0 vezes alguma coisa, não importa o que seja, vai dar 0. 0 vezes outra coisa, vai dar 0. Somou, dá 0. Só que esse 0 agora aqui, que está aparecendo, é o 0 decimal. Por isso que eu estou botando aqui, entre parênteses, a base 10, para não confundir com a base 2. Eu estou usando o sistema posicional, mas em vez de usar a base 10, eu estou usando a base 2. Vamos para o outro número. 0, 1. 0 vezes 2 elevado a 1. 0 é mais 1 vezes 2 elevado a 0. Eu sempre tenho que botar o 2 elevado a 0 para marcar essa posição. Tá? 0 vezes 2 elevado a 1 dá 0. 1 vezes esse 2 elevado a 0 aqui, não esquece que esse 2 elevado a 0, número elevado a 0 vale 1. Ele vale 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Então, 0 mais 1 dá 1. Só que esse 1 aqui é um decimal. Vamos para o outro. 0. 1 vezes 2 elevado a 1. 1 vezes 2 elevado a 1 dá 2. Vou escrever aqui do lado. Mais 0 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1, mas como está multiplicado por 0, é 0. Então, 2 mais 0 dá 2. Então, esse número 0 binário vale 2 no decimal. Isso no início fica meio confuso, mas depois a gente vai se habituando. 1 vezes 2 elevado a 1. 1 vezes 2 elevado a 1 é 2. Mais 1 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 dá 1, então dá 1 mais 2 mais 1 dá 3. Então, usando apenas os dígitos 0, 0 e 1 e arrumando eles 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, eu só posso escrever 4 números binários que correspondem aos decimais 0, 1, 2 e 3. Então, isso aqui é o 0 decimal, isso aqui é o 1 decimal, isso aqui é o 2 decimal, isso aqui é o 3 decimal. Eu não vou botar os parentezinhos aqui, mas 0, 0 é 0 decimal. 0, 1 binário é 1 decimal. 1, 0 binário é 2 decimal. 1 binário é 3 decimal. Eu vou ter que estar sempre trabalhando com essa jogada aí, tá? É um pouquinho complicado no início, mas pouco a pouco você vai pegando. Essa aula é uma aula que certamente você vai ter que assistir de novo, se você está vendo isso pela primeira vez. Vamos passar para o próximo slide. Então vamos continuar passando do sistema binário para o sistema decimal. Vamos imaginar um número de 7 bits escrito em binário. É um número aqui aleatório que eu escrevi aqui. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Isso aqui é binário. Aqui a caneta. Isso aqui é um binário. Quando você olhar uma coisa escrita que só tem uns e zeros, não é decimal, é binário. Tá? Com certeza é binário. Agora eu quero saber quanto é que esse número que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. Ele tem 7 dígitos, ou 7 bits. Tá? Quanto é que ele valeria no sistema decimal? A gente vai usar o mesmo método posicional que a gente usou no decimal. Só que agora a gente vai usar a base 2 em vez de usar a base 10. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número aqui, esse número aqui em cima, e vou escrever ele aqui embaixo. Se eu tenho 7 dígitos, e a contagem começa de 0, então a potência maior vai ser 6. Sempre a potência maior vai ser um valor a menos do que o número de dígitos que aparece aqui, o número de bits. Ou então você pode começar de trás para frente.
Tá? Então você contou aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a maior potência é 6. Então esse primeiro cara daqui, esse 1 aqui, é 1 vezes 2 elevado a 6. O outro 1 dali é 1 vezes 2 elevado a 5. Depois tem um 0. Tem que escrever o 0, 2 elevado a 4. Depois tem 1 novamente, 2 elevado a 3. Depois tem 0, 2 elevado a 2. Depois tem 0 de novo, 2 elevado a 2. E depois tem 1, 2 elevado a 0. Vamos fazer essa conta? Porque agora tem que somar. Da mesma maneira que eu fiz lá no decimais, só que lá era mais fácil porque a gente está acostumado a trabalhar com decimal. Quando você escreve 10 ao cubo, você sabe que é 1000, acabou. Quando você escreve 10 ao quadrado, você sabe que é 100. Agora aqui você vai ter que fazer essa conta que vai ser sempre a mesma. O que é 2 elevado a sexta aqui? Isso aqui, a potenciação não é para dizer que eu estou multiplicando o 2 por ele mesmo, esse número que está aqui no expoente, então eu estou multiplicando 2 por ele mesmo 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 6. Faz essa conta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Isso aqui você vai acabar decorando, porque isso a gente vai usar sempre. Tá? Aí tem um negócio de 64 bits lá, né? Pois é, depois a gente vai ver isso aí. Não tem nada a ver com 64 aqui não, para não misturar. Aí eu 1 elevado a 2 à sexta dá, isso aqui dá 64, então eu vou multiplicar 1 por 64. O 2 à quinta é a metade, porque eu vou multiplicar 1 por menos e 1, 2. Então é 2 à quinta, é 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Eu ia parar a conta aqui, em vez de até lá. É 32. Depois a quarta, vai dar 16. Depois a terceira, vai dar 8 ao quadrado, vai dar 4. A 1 vai dar 2 mesmo. E 2 elevado a 0, lembre que é 1. E agora eu vou fazer essa soma. 1 vezes 64 é 64. Mais 1 vezes 32 é 32. Mais 0 vezes 16 é 0. Eu nem precisava de escrever isso aqui, mas vou escrever só para marcar a posição. 1 vezes 8 é 8. Mais 0 vezes 4 é 0. Vou botar aqui só para marcar a posição dele, mas nem precisava, né? Porque eu vou somar 0. Mais 0 vezes 2 dá 0. Não precisava. 1 vezes 1 dá 1. Aí eu somo isso aritmeticamente da maneira que a gente está acostumado a fazer. 64 mais 32 mais 8 mais 1. Vai dar 105. Esse 105 que aparece aqui, ele não é mais binário. Não é binário porque até porque apareceu o 5 aqui. No binário não ia aparecer 5, só vai aparecer 1 e 0. Então esse 105 aqui é decimal. Então você transformou aquele pacote lá 11010001 binário, isso significa 105 em decimal. Tem uma conta inversa, que a gente vai estudar bem mais lá para frente. Seria o contrário. Ah, eu tenho um número decimal e eu quero escrever ele em binário para poder falar com o meu computador. Tem um método de fazer isso que eu não vou entrar em detalhe agora para não fundir a sua cabeça. Tá? Vamos para o próximo slide. Construindo o primeiro circuito lógico ou digital. Se mistura circuito lógico e circuito digital quase como sinônimos. Essa história do circuito lógico a gente vai estudar nos módulos a seguir. Uma coisa ou outra, mas acaba virando quase que sinônimo. Eu tenho certeza que você ainda não conseguiu entender como é que o tal do número binário vai virar circuito, né? Porque número não é circuito. Circuito é eletrônica, é resistor, capacitor, transistor e tal. Como é que isso vai virar circuito? Vamos tentar, vamos fazer um... Todo o conceito da eletrônica digital, todo, é que nós podemos trabalhar só com dois níveis. Isso a gente viu lá na primeira aula, quando eu falei em sinal analógico e sinal digital. O sinal analógico é aquele sinal contínuo que não tem interrupção. O sinal digital ele vai por saltos. Você tá, é como subir uma escada. Ou você está embaixo ou você está em cima. A parte intermediária não conta. Você dá um salto. Ou se você está descendo a escada, ao contrário. Vamos associar os níveis de tensão ligado e desligado, que a gente
vê escrito por aí on-off, né, ao bit 1 e ao bit 0. Quer dizer, ligado é o bit 1, desligado é o bit 0. Podia ser o contrário, mas é mais razoável entender que 1 está ligado e 0 está desligado. Né? 1 é on, 0 é off. Vamos representar aquele binário lá que a gente viu antes, o 1, 0, 1, 0, 0, 1, com LEDs. Vamos ver como é que fica isso aqui a seguir. Então tem um circuitinho aqui bem simplesinho. Esses diodinhos aqui eu esqueci de marcar. Vou pegar aqui a canetinha. Aqui é tudo LED, tá? LED, 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 que é para poder acender, né? Tudo LED. Resistor 1K, e uma bateriazinha aqui qualquer, 9 volts, não tem o caso, né? E aqui eu tenho, são 7 bits, né? Então eu tenho 7 chaves. Eu vou chamar essa aqui de chave S0, S1, S2, S3, S4, S5 e S6. Se o 1 é ligado e o 0 é desligado, para eu representar com os LEDs esse binário aqui, eu vou ligar a chave S6, vou pegar aqui a caneta amarela, ligo essa chave aqui, esse LED acende, tá? Esse LED, primeiro LED aqui, ele vai acender. Ligo a chave S5, que corresponde a este 1 aqui, esse outro LED aqui acende. Não ligo essa daqui, porque é 0. Ligo essa chave aqui, esse LED acende. Não ligo essa e ligo essa. Pronto. Eu fiz um circuito lógico com um circuito digital. Tá? Se eu colocar isso aqui, vamos fazer aqui umas bolinhas aqui. Um LED está aceso. O outro LED está aceso. Eu vou colocar em branco o outro LED que vai ficar apagado. Esse aqui está apagado. O outro LED está aceso. Vou pegar o amarelo aqui. Está aceso. O outro LED está apagado. Está apagado. Está apagado. E o último LED, amarelinho, está aceso. Esse LED aqui está aceso. Então, essa sequência de LEDs aqui, acesas desse jeito, quando eu olhar isso daí, eu penso que isso aqui é o quê? É aquele número que a gente acabou de calcular no decimal, que é o 105. Essa sequência de LEDs acesa corresponderia ao 105. Então, quando você vê lá num display lá, a senha lá, 435, na verdade, para chegar naquela senha 435, teve todo um sistema que ligou e desligou alguma coisa para aquela barrinha acender e não acender e virar 435. Talvez você já tenha visto, isso vai ser objeto de uma aula, uma coisa chamada display de 7 segmentos. Um displayzinho assim, ó, que tem aqui um tracinho, um tracinho, um tracinho, um tracinho, um tracinho, um tracinho, um tracinho. De acordo com esses tracinhos aqui são LEDs lá por trás. De acordo com o LED que você acende, isso aqui vai fazer um número. Então, se todos os tracinhos estivessem ligados, todos os LEDs dos tracinhos estivessem ligados, seria o número 8. Se fosse só esses dois aqui, seria o número 1. Está começando a clarear a ideia? Pois é. Vamos devagar. Vamos passar para o módulo 2 depois. Esse módulo 1 foi um módulo grátis para você começar a perceber qual é a didática, tá? E não ter depois reclamação, a didática é muito ruim. A didática vai ser assim até o final, tá? E sempre que surgir dúvida, coloca a dúvida. Mas não esquece de dizer, olha, eu tive a dúvida nos 14 minutos e 20 segundos, que é para eu poder ir lá direto e entender onde é que você teve a dúvida. Quando a dúvida é muito legal, porque tem dúvidas legais, que às vezes me passa, né, perceber que os alunos vão ter aquela dúvida, me passa batido. Mesmo com a minha experiência de 200 mil anos de aula,
Às vezes tem coisa que eu não percebo que o aluno pode ter dúvida. E aí eu vejo, poxa, essa dúvida aqui é legal, ela pode ser uma dúvida de muita gente. Aí eu crio uma aula bônus sobre aquela dúvida, tá? Vai ter um módulo aí, que é o módulo de revisão, dúvidas, etc, etc. Tá? Então vamos ficando por aqui. Se gostou, agora você já pode realmente comprar o curso, que é vitalício, você paga uma vez só e assiste às aulas a vida inteira dentro da plataforma do Hotmart. O curso não é baixável, você não pode fazer download, você tem que assistir dentro da plataforma do Hotmart, tá? Até a próxima aula, então. Obrigado.